Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou Milena Maranhos, professora de Língua Portuguesa do 5º ano e o que nós vamos estudar hoje, professora? Nós vamos estudar a respeito do gênero conto e o título da nossa aula é Quem conta um conto aumenta um ponto. E professora, qual é o nosso objeto de conhecimento? O que realmente nós vamos aprofundar aí na aula? Produção de textos, planejamento textual, considerando a situação comunicativa, o gênero, o tema e a finalidade do texto. Afinal, todos esses elementos vão estar presentes lá no conto, por isso a gente vai estudar de um por um. Combinado? Vamos lá à nossa aula? Gente, então nesta aula nós vamos estudar a respeito do gênero conto. Professora, afinal, o que é o gênero conto? O gênero conto é uma narrativa curta, ok? Essa narrativa vai apresentar personagens, vai apresentar narrador, vai apresentar um tempo, vai apresentar um espaço. O que é o espaço, professora? O local em que acontece a história. Vai apresentar um conflito, ou seja, um problema, para então nós termos um momento de tensão, que é o momento chamado clímax, e aí depois nós vamos ter o desfecho da história, que é o fim da história. Então, se você já assistiu a algum filme, você sabe que tem o início, o meio e o fim da história. E no decorrer desse filme são apresentadas personagens, o espaço e tem até o momento de tensão que você fica ali pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora, que é o momento do clímax, ok? E lembrando que vocês estão vendo aí, né, que há uma fada madrinha, há ali uma carinha rindo, uma carinha alegre, né? Então eu quero dizer com isso que existem os contos de fada, existem os contos de humor, existem os contos de terror e até mesmo os contos populares, ok? Agora vamos entender alguns elementos a respeito do conto, ok? Olha só, nós temos aí as seguintes situações para entender com que o conto trabalha. Nós temos a situação comunicativa, o tema e a finalidade. Professora, o que é a situação comunicativa? É justamente o casamento, a relação entre o narrador, aquele que conta a história, e os personagens. Então o narrador diz assim, certo dia Pedrinho foi à casa de Maria e encontrou um lobo. Aí a Maria fala, meu Deus, há um lobo. Então essa relação aí é o que nós chamamos de situação comunicativa. A outra situação é o tema da história. O conto, sim, precisa apresentar um tema. Ele não é escrito do nada, do além. Ele vai apresentar um tema que precisa ser abordado. E por fim nós temos a finalidade do conto. A finalidade do conto é o quê? Entreter, gerar uma curiosidade, fazer com que o leitor entre em uma imaginação além do natural. Combinado? Então, esses três elementos compõem o gênero conto. Fechado? Agora, nós vamos entender como o conto se estrutura. Então, quais são os elementos do conto? Elementos do conto, repetindo, é como o conto se estrutura. Vamos lá, nós temos o primeiro aí que são os personagens. Então, para que uma história aconteça, precisa haver personagens. Vai ter a tiazinha, vai ter a filhazinha, vai ter o paizinho e assim por diante, ok? Então, repetindo, para que uma história aconteça, é necessário que haja personagens, senão não vai ser uma história. A próxima situação aí é o tempo. O tempo também vai aparecer na história. Esse tempo pode ser cronológico, aquele contado, sabe? Nossa, hoje às 8h45 eu vi uma princesa falando comigo. Então veja, esse tempo que é contado, 8h45, hoje é um tempo cronológico. E o tempo psicológico também existe, aquele que só está na lembrança. Um dia desse aí eu vi uma princesa. Ok, mas que dia? A que horas? Um dia desse. Você não tem definição, ele só está na sua lembrança. Por isso que nós chamamos de tempo psicológico. E aí nós temos o espaço, o local em que acontece a história. Também temos o narrador, aquele que vai contar a história, perfeito?
Temos o conflito, que é o problema que acontece na história. Esse momento vai o quê? Trazer uma reviravolta na história. Então precisa no conto haver um conflito, um problema para que então haja uma reviravolta. E isso vai te causar o quê? O clímax, aquele momento de tensão que você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora na história? Será que o príncipe vai resgatar a princesa? Será que a princesa vai ser transformada em uma Cinderela? É o que nós chamamos de clímax. Combinado? Então esses são os elementos que estruturam o gênero conto. Você não pode se esquecer deles. Vamos agora a alguns exemplos de contos. O primeiro conto é o conto de fadas. Com certeza você já deve ter ouvido a respeito dele. Afinal, o que é o conto de fadas, professora? É uma história curta que vai misturar o quê? A imaginação, elementos imaginários com elementos reais. Então, com certeza você já ouviu aquela história lá da abóbora que vira uma carroça para a Cinderela. Veja, são elementos imaginários misturados a elementos reais, ok? Um exemplo muito clássico é quando a fada madrinha, aí como vocês podem ver, lança o feitiço lá e a Cinderela vira uma Cinderela de fato. Então, olha aí, elementos imaginários misturados aos elementos reais. O próximo conto é o conto de quê? De humor. É aquele conto, é aquela história que causa risos, ok? Também nós temos o conto de terror, aquele conto que te deixa ali no momento de tensão, de estresse e até mesmo de raiva, e às vezes pode te deixar até com medo, ok? E por fim, o último exemplo, nós temos o conto popular. O que é o conto popular, professor? É uma história que é contada de geração em geração e aí as pessoas vão ali passando para os seus filhos. Geralmente são atos heróicos que aconteceram no passado em relação à sociedade, ok? Então foram aí exemplos a respeito do gênero conto. Agora vamos fazer uma leitura de um conto aí que é chamado Livro Mágico. Olha o que diz aí. Há muito tempo, numa época em que as letras ainda falavam, existia um livro mágico carregado de surpresas e aventuras. Nele, todas as letras viviam felizes porque aguardavam a grande assembleia. Consoantes e vogais se reuniam anualmente para formar novas palavras. Era uma alegria sem tamanho, afinal, todas as palavras que existem hoje vieram daqueles encontros dentro do livro mágico. Chegou o grande dia, esperado por todas, o dia em que elas ganhariam novas combinações e formariam novas palavras para a nossa língua. Todas estavam ansiosas, menos a letra W, que se considerava desnecessária, pois pouco era usada. Mas para formar novas palavras, as letras precisavam dar uma volta ao mundo, a fim de realizar descobertas e fazer novas amizades, e assim foi feito. Quando chegou a hora de retornar para o livro mágico, todas estavam felizes, pois haviam concretizado seus desejos e feito novas amizades. Inúmeras palavras foram criadas naquele dia. Entretanto, uma delas sentiu a falta do W, e ele não havia retornado. Então, as letras resolveram fazer uma busca pelo mundo, foram em todos os lugares onde acreditavam que o W poderia estar. Foram ao Brasil, ao Chile, à Espanha e nada. Finalmente, já no fim do dia, a letra T o encontrou numa pequena ilha muito triste no Taiwan. O T foi logo perguntando, por que você não foi com a gente de volta para o livro mágico? Enfaticamente, a letra W respondeu, sou desnecessário, pois sou pouco usado, as palavras não gostam de me utilizar e quando me usam é somente para substituir a letra U ou a letra V. Você é importante, retrucou o T. Alfabeto só se torna completo com as 26 letras. Sem você estaríamos truncados e tristes. Volte conosco, precisamos de você. A letra W pensou muito no que a letra T havia dito. Resolveu, então, voltar para o livro mágico e jurou diante de todo o alfabeto que algum dia encontraria uma palavra importante que fosse conhecida por todos os seres humanos. Então, veja só, nós temos aí uma história que conta a respeito das letras. Perceba que é o imaginário misturado com o real e aí faz uma associação, né, em relação a, olha, que as letras precisam fazer amizade para, então, formar novas palavras. Perceba aí que a finalidade do conto tem o quê? A fazer com que você seja entretido, né? Seja o que ali levado à imaginação, ok? E perceba que existem todos os elementos que nós falamos, personagem, tempo, espaço, ok?
Agora vamos ver se você entendeu mesmo esta aula e vamos resolver o nosso aplicando. Vamos lá? Gente, agora nós vamos resolver o nosso aplicando. A gente vai fazer a leitura de um conto e depois vai responder a questão, tá bom? Olha o que diz aí, ó. Distinguindo o bom do mal. Um padeiro queria conhecer um grande mestre e este foi à padaria disfarçado de mendigo. Então, o mestre, foi à padaria disfarçado de mendigo. Pegou um pão e começou a comê-lo. O padeiro espancou-o e o atirou na rua, só porque era mendigo. Louco, disse um discípulo que chegava. Não vê que expulsou o mestre que queria conhecer? Arrependido, o padeiro foi até a rua e perguntou o que poderia fazer para que o perdoasse. Então, depois de ter expulsado o mestre que estava disfarçado, ele foi lá pedir perdão. Afinal, ele expulsou de fato o cara só porque o cara estava como mendigo. O mestre pediu que convidasse a ele e seus discípulos para comer. O padeiro levou-os até um excelente restaurante e pediu os pratos mais caros. Assim distinguimos o homem bom do homem mau, disse o mestre para os discípulos no meio do almoço. Este padeiro é capaz de gastar 10 moedas de ouro no banquete, porque sou célebre, mas é incapaz de dar um pão para alimentar um mendigo. Então veja aí que o cara fez a distinção daquele que tinha mais em relação àquele que tinha menos, né? Por isso que é distinguindo o bom do mal. Agora vamos aqui, ó. Qual é a finalidade desse texto? Na verdade, qual é a finalidade do conto? A gente viu durante a aula quais eram os elementos do conto e também vimos a finalidade maior do conto. Será que a finalidade aí do texto, do conto, é informar, é descrever, é convencer ou é entreter? Gente, a finalidade maior do conto é entreter, ou seja, é te levar para uma imaginação, é te levar a ter o que? O entretenimento ali com a leitura do texto. Claro que você vai observar o tema, claro que você vai observar também a finalidade do texto, mas o conto, de fato, como maior finalidade é entreter, tá bom? Então, veja só, o conto tem por finalidade o entretenimento porque estimula a leitura, a imaginação e a criatividade do leitor. Então, foi isso que o texto aí, distinguindo o bom do mal, tentou fazer conosco. Ok? Então, esse foi o nosso aplicando. Agora, nós vamos para as nossas considerações finais. Vamos lá relembrar tudo que nós vimos? Gente, agora nós vamos fazer o quê? Rever tudo que nós vimos por meio das considerações finais. Nós estudamos sobre o gênero conto, E aí a gente viu que o gênero conto é o quê, professora? Uma narrativa curta com poucos personagens, porque ele precisa ser o quê? Condensado, pequeno. Tem um início, um meio e um fim. Se ele for muito longo, se a história for muito longa, passa a ser um romance. Por isso que numa história curta eu preciso de poucos personagens agindo ali na história, tá bom? O gênero conto tem um tema, ele não é feito de qualquer maneira, geralmente tem um tema, vamos supor, vamos falar sobre a questão de as pessoas mostrarem merecimento àquelas que têm mais dinheiro, enquanto faz um desmerecimento com aquelas que têm menos dinheiro, que foi o que a gente viu no aplicando, certo? Também tem uma finalidade, além da finalidade de entreter, eu posso ali te passar um ensinamento, uma reflexão, que foi o caso do nosso texto aí do aplicando, e ele tem uma situação comunicativa, Essa comunicação envolve o quê? Personagens e narrador. O narrador fala e depois o personagem vai lá e fala. Então, essa relação, esse casamento é o que nós chamamos de situação comunicativa. Nós vimos aí alguns exemplos de contos, nós vimos o quê? O conto de fadas, aquela coisa mágica, imaginária. Nós também vimos o conto de humor, aquele que causa riso. Também vimos o conto de terror, aquele que às vezes te causa uma raiva, mas também te causa um medo, causa um suspense. E vimos o conto popular, que é aquele conto contado aí de geração em geração. Geralmente é um ato heróico a respeito do que aconteceu na sociedade. E aí nós vimos também os elementos da narrativa, Personagens, tempo, espaço, clímax, aquele momento de tensão. E também vimos o quê? A situação do conflito, que é a reviravolta da história, tá bom? Então
Então, essas foram as nossas considerações finais, ok? E, gente, eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais, a assistir a todas as nossas aulas nas redes sociais lá, @contraturnodigital. É isso e aguardo você na próxima aula. Até lá, gente. Beijos!